Na noite que eu li a passagem que se encontra em Lucas, no capítulo 15, louvado seja Deus, se retrata aqui de uma parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo, louvado seja Deus. Mas antes de adentrar nesse texto, é importante que a gente analise o contexto da história, louvado seja Deus. Eu pensei que ia escapar da gravação, mas não teve jeito não, louvado seja Deus. E quando a gente para aqui para analisar o contexto, louvado seja Deus, no livro de Lucas a gente vê que Jesus já vem contando várias parábolas, glória a Jesus. E quando a gente chega aqui no capítulo 15 de Lucas, glória a Deus, quando a gente começa a ler o começo desse capítulo, a gente entende porque Jesus citou até aqui essas 3 parábolas neste capítulo, louvado seja Deus. Pois se você analisar, Jesus conta a parábola aqui da ovelha perdida e da dracma perdida, louvado seja Deus. Ambas têm o mesmo significado, glória a Jesus. E o porquê que Jesus contou esta parábola, estas 3 parábolas, que todas elas têm o mesmo significado, a gente entende quando leu os versículos 1 e o 2, glória a Jesus. Pois Jesus, se aproximaram de Jesus publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem sabemos que os judeus eles tinham por costume a não se misturar com outros povos. Louvado seja Deus, sejam publicanos, pecadores, gentios. Glória a Deus. E quando esses publicanos e pecadores se aproximam para ouvir de Jesus, os fariseus e os escribas eles começam a murmurar entre si, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Glória a Jesus, assim se referindo a Jesus. E Jesus, conhecendo todas as coisas, irmãos, ele começa a citar estas parábolas. Louvado seja Deus. E ele primeiramente cita a parábola aqui da ovelha perdida. É uma parábola aqui bastante conhecida entre nós. Louvado seja Deus, que se retrata de um homem que ele tinha 100 ovelhas e uma se perde. Glória a Jesus. E este homem ele deixa as 99 no deserto e vai procurar a ovelha que ele se perdeu. Glória a Jesus. E não se cansa até encontrá-la. E quando encontra esta ovelha perdida, glória a Jesus, ele a põe nos ombros, cheio de júbilo, com muita alegria. Louvado seja Deus. E este homem indo para casa, ele reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de igual modo, irmãos, é a parábola da dracma perdida. Louvado seja Deus. Quando uma mulher tem 10 dracmas, e quando uma se perde, a mulher acende a candeia, vai à casa, faz uma faxina, faz uma geral, diligentemente até encontrá-la. Louvado seja Deus. E tendo achado, da mesma maneira, esta mulher reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Louvado seja Deus. E para entendermos, meus amados irmãos, que estas 2 parábolas têm o mesmo significado, é só ler o versículo 7 e o versículo 10. Glória a Jesus, que se trata de que: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Jesus. Logo vemos, irmãos, que esta parábola ela se refere à alegria que há nos céus quando um pecador se arrepende de seus pecados, quando entrega a sua vida a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E a parábola, irmão, do filho pródigo vem no mesmo sentido. Glória a Deus. Quando um pai tem 2 filhos, glória, e o mais moço pede a sua parte, a seu pai, dos bens, e tem um desejo de partir para uma terra distante. Louvado seja Deus. Conjecturo eu que não está escrito, mas creio que aquele pai insistiu para que o filho ficasse junto dele, louvado seja Deus, mas muito provavelmente o filho insistiu e quis partir para essa terra distante. Louvado seja Deus, a fim de afastar-se da vigilância e da disciplina do pai. Louvado seja Deus. Levar uma vida como bem queria. Glória a Deus. E depois este jovem parte para uma terra distante. E logo em seguida a Bíblia relata, irmãos, que sobrevém àquele país uma grande fome. E este jovem ele começa a padecer necessidade. Louvado seja Deus, pois ele já havia consumido tudo. Glória a Deus. E este jovem, como estava padecendo necessidade, ele procura algum serviço. Glória a Deus. E ele se agrega um dos cidadãos daquela terra. E este cidadão ele manda para apacentar porcos no campo.
Louvado seja Deus. Vemos aqui, irmãos, ao ponto que chega a pessoa que se afasta de Deus. Glória a Jesus. Pois para os judeus o trabalho mais humilhante que tinha, irmãos, era cuidar de porcos. Louvado seja Deus, ter que fazer este serviço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia ainda relata, irmãos, que esse jovem ele tinha um desejo de se alimentar da comida que os porcos comiam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 17, irmãos, a Bíblia relata que ele cai em si. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele começa a pensar: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço de fome. Aleluia. Glória a Jesus. E ele ainda diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Glória a Jesus. E do versículo 20 em diante, irmãos, ele toma essa atitude e volta para a casa do seu pai. Glória a Jesus. E vemos aqui que o pai ainda estava esperando a volta deste jovem. Glória a Jesus, quando diz que quando este jovem ainda vinha longe, o pai já avistou. Louvado seja Deus. E se compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Louvado seja Deus. Ou seja, o pai supriu todas as necessidades daquele filho. Glória a Jesus. Também matou um bezerro cevado, um novilho cevado. Glória a Jesus. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o tema aqui nesta mensagem que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é sobre o filho que voltou para o pai. Glória a Jesus. O filho que estava com o pai, saiu para a terra distante, glória a Deus, e agora ele retornou para a casa do pai. Eu quero retratar aqui com os irmãos sobre a volta, para acontecer a volta para a casa do pai. Glória a Jesus. E para que isto venha acontecer, irmãos, para que o filho venha voltar para a casa do pai, glória a Jesus, a volta ela se consiste, irmãos, em primeiro, arrependimento. Glória a Jesus. Versículo 18. Então, Caim... Versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Glória a Jesus. Vemos aqui, irmãos, que ele, após passar por grande necessidade, está cuidando de porcos, desejando comer o alimento que os porcos comiam. Glória a Jesus. Ele vê a humilhação em que se encontrava por estar longe da casa do pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vemos aqui, irmãos, que ele se arrepende da atitude que ele fez. Glória a Jesus, de ter saído para uma terra distante. Glória a Deus. Vemos aqui, irmãos, que agora ele toma uma nova atitude, uma nova iniciativa. Glória a Jesus. Ele se arrepende daquilo que fez e agora está começando a ter o desejo de voltar para a casa de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, para a casa do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em seguida, irmãos, depois do arrependimento, em segundo lugar, ele vem a confissão de pecados. Glória a Jesus. Ainda no versículo 18, quando diz: irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Glória a Jesus. Vemos aqui, irmãos, que para voltar a chegar diante de Deus, é necessário que a gente venha com arrependimento. Glória a Jesus. E a gente confesse o nosso pecado. Aleluia. Que a gente confesse o nosso erro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vemos aqui, irmãos, que além deste jovem ele confessar o seu pecado, ele vinha com o sentimento de indignidade. Ou seja, que ele não era mais digno de ser considerado um filho, de ser tratado como um filho de seu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois ele ainda em pensamentos, glória a Jesus, ele diz, versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, ele reconheceu o seu erro, reconheceu que não era mais digno de ser tratado como filho, mas ele queria pelo menos, aleluia, ser considerado como um dos empregados do pai dele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, meus amados irmãos, também devemos ser nós. Glória a Deus. Devemos ter em nossa consciência de que não temos mérito nenhum de estarmos aqui diante da presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que em nenhum momento a gente venha achar que merecemos alguma coisa diante de Deus.
Glória a Jesus, porque nós não merecemos nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, meus amados irmãos, somente pela graça de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, no versículo 23 e 24 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Todos estão separados da glória de Deus. Aí o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, amados irmãos, teve misericórdia de cada um de nós, e essa graça ela nos alcançou. Glória a Jesus, a qual estamos aqui. Louvado seja Deus, não porque merecemos, mas porque a graça de Deus nos alcançou através de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, para a remissão de nossos pecados, para assim a gente poder novamente ter acesso, glória a Deus, à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, após este jovem confessar o seu pecado e falar o seu sentimento de indignidade, em terceiro lugar ele tem uma entrega total ao Senhor. Glória a Jesus. Versículo 20. Versículo 19. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Glória a Jesus. Vemos aqui, irmãos, que ele se entrega totalmente ao seu pai. Louvado seja Deus, para que seu pai fizesse o que bem parecesse aos seus olhos. Glória a Jesus. Vemos que ele não quer mérito nenhum diante do seu pai, só quer voltar para a casa do pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se entrega ao seu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se rende ao seu pai. Glória a Jesus. Vamos comparar aqui, irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 1, para ver o que diz o apóstolo Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, irmãos, considerava-se algemado no serviço de Cristo. Bem pode ter aqui a ideia de escravo redimido ou comprado do poder de Satanás por Cristo, o seu novo mestre e único com plenos direitos de posse sobre ele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, irmãos, ainda Gálatas, 1 Coríntios 6 e 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao momento, irmãos, que se entregamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, já não somos mais donos de nós mesmos. Agora nós temos um dono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não podemos mais fazer a nossa própria vontade, mas sim se submeter à vontade de nosso Deus. Glória a Jesus, que é o nosso dono, que é o nosso Rei. Glória a Jesus. E assim, irmãos, devemos fazer também, se submeter à vontade de Deus. Glória a Jesus, obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E após este jovem, irmãos, ele se entregar ao seu Senhor, ao seu Pai. Glória a Deus. Em quarto lugar, vemos aqui a conversão. Louvado seja Deus. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Glória a Deus. Vemos aqui, irmãos, que ele tomou a atitude. Ele não ficou só em pensamentos. Ele tomou a atitude de retornar à casa de seu pai, da onde ele nunca devia ter saído. Glória a Jesus. Agora ele, com arrependimento, ele toma a atitude de voltar para os átrios do Senhor. Glória a Jesus. Conversão, irmãos. Ele teve a atitude de voltar para a casa do Pai, de voltar para a presença de nosso Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, aqui eu retratei sobre a volta daquele que quer sobre aquele que quer voltar para a casa de Deus. Glória a Jesus. Agora, irmãos, eu quero retratar aqui a segunda parte da mensagem, que é a salvação consiste no amor do Pai, que primeiramente aguardou. Glória a Jesus. Quando lemos aqui o versículo 20, meus amados irmãos, vemos aqui que quando este jovem ainda vinha longe
louvado seja Deus, o seu pai já avistou. Isso significa, irmãos, que aquele pai estava esperando ansiosamente a volta daquele filho. Glória a Deus. A Bíblia não relata quanto tempo ele passou longe da casa do seu pai. Louvado seja Deus, se foi meses, anos, glória a Jesus. Mas pelo tempo que passou, o seu pai continua aguardando, crendo na volta do seu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O seu pai aguardou ansiosamente a volta do seu filho. Glória a Jesus. Vindo ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E em segundo lugar, meus amados irmãos, vemos que o pai, ele se compadece. Glória a Jesus. Ele ficou compadecido daquele moço. Glória a Jesus. Assim foi Deus, irmãos, para cada um de nós. Deus teve compaixão de nós, porque estávamos, meus amados irmãos, separados da glória de Deus, distintos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a nossa única saída, meus amados irmãos, era a condenação eterna. Glória a Jesus. Mas Deus, Ele olhou lá do céu e teve misericórdia de cada um de nós, teve compaixão de nós, como já falei aqui, nos enviando seu único Filho para morrer em nosso lugar, para a remissão de nossos pecados. Glória a Jesus. Para que a gente pudesse novamente ter vida. Louvado seja Deus. Pudesse estar na presença de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, terceiro lugar, perdão. O pai abraçou e o beijou. Glória a Jesus. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Glória a Jesus. Vemos aqui, irmãos, que o pai, ele demonstrou a atitude de amor com aquele filho. Glória a Jesus. Ele demonstrou em atitudes o seu amor para aquele filho. Não ficou somente em palavras. Igualmente o nosso Deus, glória a Jesus, quando provou o seu amor para conosco através de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E quarto lugar, irmãos, o pai proveu aquilo que o filho necessitava. Glória a Jesus. Primeiramente, irmãos, vemos que ele proveu a melhor roupa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Glória a Jesus. Isso aqui, irmão, significa que quando o homem está longe da presença de Deus, ele começa a ficar com trapos, louvado seja Deus, com roupas velhas, suja pelo pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o filho retorna, meus amados irmãos, certamente ele vinha mal vestido, glória a Jesus. E quando este filho retorna à presença do pai, retorna para a sua casa, o pai imediatamente diz para ele colocar roupas novas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Revestiu aquele jovem, agora ele tem outra aparência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, meus amados irmãos, o pai coloca um anel para selar, indicando o que? Reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, meus amados irmãos, qualquer pessoa que olhasse para aquele filho e que olhasse que tem um anel no seu dedo, imediatamente eles entenderiam que o seu pai havia reconciliado com seu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E além, meus amados irmãos, da reconciliação, o anel também demonstra autoridade. Glória a Jesus. Qualquer pessoa também que olhasse para aquele filho não o veria como um dos trabalhadores de seu pai, mas como novamente um filho amado. Louvado seja Deus, retornado à sua casa. Glória a Jesus. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, o pai promove sandália para os pés. Glória a Jesus. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponte um anel no dedo e sandália nos pés. Glória a Jesus. O que isso significa, irmãos? Que ele era um homem livre. Louvado seja Deus. Creio aqui, meus amados, que cada um de nós já vemos como era tratado um escravo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se os irmãos aqui tiverem reparado, nenhum escravo ele possui sandálias, mas todos andam descalços. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o pai, meus amados irmãos, promove sandália para aquele moço, louvado seja Deus, indica que agora ele novamente era um homem livre.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois o escravo, irmãos, andava descalço. Glória a Jesus. Agora este moço, de volta à casa do seu pai, estava bem calçado. Era novamente uma pessoa livre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Louvado seja Deus. Estais firmes, irmãos, na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, meus amados irmãos, do jugo do pecado. Glória a Jesus. Pagou um alto preço por cada um de nós que aqui estamos. Louvado seja Deus, com preço de sangue. Agora somos pessoas livres. Louvado seja Deus, considerados filhos adotivos de nosso Deus. Aleluia. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Jesus. E por fim, meus amados irmãos, aquele pai, ele faz uma festa para aquele filho, indicando que comunhão. Louvado seja Deus, celebrando, meus amados irmãos, o retorno daquele filho. Glória a Jesus. Agora eu retorno para onde eu iniciei, aonde o significado destas 3 palavras diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que há alegria no céu quando o pecador se arrepende, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e volta para a presença de Deus, volta para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que há júbilo no céu, a festa de alegria nos céus, com os anjos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim não foi diferente, irmãos. Este homem ele fez uma festa. Louvado seja Deus, comemorando o retorno do seu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Coloca esta palavra no seu coração. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos. Desde já agradecer a minha oportunidade. E que próximo